Bem-vindos ao canal Faça Você Mesmo. Hoje vou mostrar para vocês aqui como instalar o forro de isopor em um banheiro. Você vai gastar bem pouco aí, tá? Eu tô trabalhando aqui com a placa de isopor de 2 milímetros, tá? O indicado é de 2 ou 3 milímetros. Vou mostrar para vocês aqui o passo a passo, a distância do arame, como fazer para amarrar o isopor nesse arame. Aqui, ó, eu já fiz o furo, fiz acima do piso, tá? Pra não precisar furar no piso. Se tratando de banheiro aí, gente, toma cuidado para não tá furando o cano, tá? E aqui, ó, a medida partindo da parede é 16,5 pro primeiro, do primeiro pro segundo 33, do segundo pro terceiro também 33. E a placa ela tem 1 metro, ela vai acabar aqui. Aí daqui até na parede eu dividi o meio e botei mais uma bucha, que aqui vai entrar um pedacinho de isopor depois, só para não ficar sem amarração. Eu vou mostrar para vocês aqui o modo correto de amarrar o arame, tá? Tem que ser o arame galvanizado, esse é mais grosso, é o número 18. Quando você for amarrar ele, você passa ele dentro do gancho piton e você vai girar no sentido anti-horário o arame, tá? Porque depois você vai precisar apertar o parafuso aí. O parafuso, quando você colocar ele, você não aperta até o final. Você deixa ele só um pouquinho apertado, só a metade dele. Gira o arame no sentido anti-horário. Agora a gente vai esticar o arame para levar do outro lado, para medir aqui o tanto que a gente vai cortar, né? Para não estar desperdiçando arame. Aqui ó, a gente mede, ó, dá uma esticada nele. Ele tá bambo aqui ainda, ó. Vou esticar um pouquinho. Até aqui o outro parafuso. Deixa passar uma perninha só para você girar ela. Eu vou cortar aqui, que eu tô com uma mão segurando e uma mão fazendo serviço, fica difícil. Aqui, gente, eu cortei já. Mesmo esquema, você vai passar o arame por dentro do piton e vai amarrar ele, girar ele no sentido anti-horário. Aqui tá até girando junto o piton, ó. Você pode usar a bucha 8, tá? É o mais indicado. Mas se você tiver só a 6 aí também dá certo. Você só não pode fazer o furo aí muito grande, né? De ficar mais largo que a bucha. A bucha tem que estar bem apertada. Aqui, ó, não tem complicação, tá, gente? Ó, o arame no sentido anti-horário, porque o parafuso é no sentido horário, ó. Aí a gente vai apertando, ó. Vou apertar esse lado, depois eu vou voltar do outro lado e apertar lá. Eu vou aproveitar que eu tô aqui, eu já vou apertar o outro do lado, que já passei o arame também. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pode ver que o parafuso não tá até o final, ó. Vai esticando até o arame ficar bem esticadinho. No caso de banheiro aí que o espaço é pequeno, eu não passei outro arame pro outro lado não, tá? Se for um cômodo maior, você passa aí pelo menos de metro em metro, você passa um outro para dar um suporte. Essas são as placas, tá? Ela tem 1 metro de comprimento por 50 de largura. Vou mostrar para vocês como que fica lá ó, a placa. Aqui eu ainda nem passei a massa. Ela vai ficar lá, vai pegar, cada placa pega 3 arames, ó, um no canto, que eu deixei com 16,5, mostrei pra vocês. Aí 33 o próximo, 33 o próximo, aí a placa passa um pouco, ó. Lá no pedaço, amarra no último lá que eu fiz. O bom, gente, igual que o banheiro é fora de esquadro, o isopor é fácil de cortar, eu cortei esse canto. Com estilete mesmo você corta, é super fácil. Não tem importância se ele ficar uma rebarbinha, alguma coisa assim, a gente vai passar massa acrílica depois, vai tampar.
Para unir, tá, gente? Tanto o isopor na parede quanto o isopor um no outro, é indicada a massa acrílica, tá? Ela é mais resistente do que a massa PVA. Ela é um pouquinho mais cara. Aí aqui eu já passei a massa acrílica nos cantos, ó. Vou levar lá e vou amarrar e mostrar pra vocês como que faz, ó. Lembrando, tá, que o arame principal aí, ele é o número 18, tá? O arame que tá aí servindo de suporte. E o aramezinho que a gente vai utilizar para amarrar o isopor, ele é o número 20, ele é mais fino um pouco, tá? O 18 é mais grosso, o 20 é um pouco mais fino, que é esse que eu tô usando aqui, ó. Vou mostrar para vocês de perto também. Sempre leva, amarra um no meio mais ou menos, vai ser, cada placa vai ser 6, tá? Amarrações. Vai ser uma na frente, uma atrás em cada arame daquele. Vou colocar o próximo agora. Encostou lá, gente. Um que você colocar, ele já não cai mais. A massa acrílica ela tem uma aderência muito boa. Não se preocupe, o excesso que passar para cima ou para baixo, a gente passa um dedo, tira o excesso. Vou mostrar para vocês de perto lá como fica. Aí, ó, os dois que eu coloquei. Sempre você afunda ele um pouquinho com o dedo, assim, ó. Pra depois que você passar a massa, ela não ficar à mostra, né, pra baixo a parte do arame. Ó, coloquei dois aqui. Falta colocar mais 4. 2 em cada arame principal daquele. Ó, o canto, ó. Tem lugar que a massa passou, a gente vai tirar. Muito fácil, fica muito bom, gente. E fica muito mais em conta do que qualquer outro tipo de forro, tá? Aí, ó. Esse é o número 20, tá? Só passar de um lado e do outro. Não precisa puxar muito, tá, gente? Com uma mão você empurra o arame um pouquinho para dentro do isopor. Você vai ver que o isopor é prático de mexer. Tá dando para enxergar direitinho, ó. Aqui é com uma mão só, é complicado. Mas, ó, você apoia com uma mão por baixo e com uma mão você aperta em cima. Aí, ó. Afunda só um pouquinho, não precisa afundar muito, ó. Agora vamos colocar o outro pedaço, tá? Você mede com uma trena aí, cada lugar vai dar um pedaço diferente, né? Dependendo do tamanho do seu cômodo. Como eu disse para vocês, é até mais fácil se o cômodo for, um exemplo, fora de esquadro, para você acertar essa peça é simples. O isopor é muito prático de mexer. Aqui eu já passei a massa acrílica tanto nos cantos quanto no lado que tá pegando no outro isopor também. Só não passei na parte da frente que vai a próxima peça. Eu passei em 3 lados. Ali como pegou um arame só, para ele não ficar deitado, eu vou conferir a reta com uma régua, tá? Porque se ele pegasse em 2 arames, ele já ficava retinho. É só para conferir mesmo, para não ficar difícil depois na hora de passar a massa. Se você tiver alguma dúvida aí, é só você pedir aí
nos comentários aí que eu tiro a sua dúvida, tá? Ó, só conferir na reta. Aqui é só por causa do último pedaço, o último pedaço pegou só um arame, tá? Se ele pegasse dois, ele já ficava já certinho, porque o arame tá tudo no nível. Tira o excesso, que a massa acrílica é uma massa mais durinha depois, tá? Pra mexer. Mas é uma massa muito boa. Principalmente se tratando de banheiro, tá, gente? É bom mexer com massa acrílica até pra passar depois por baixo. Porque banheiro é um lugar que pega umidade, tá? A massa acrílica ela é resistente. Ela serve até pra trabalhar em exterior, né? Não só para interior da casa, como para o exterior também. Ela aceita mais umidade, sol. A massa PVA ela já é fraca. Agora eu vou botar a próxima peça. Você vai fazer tipo amarração, tá? A gente botou a peça inteira de um lado e um pedaço. Agora a gente vai botar perto do pedaço, a gente bota uma peça inteira para não ficar com aquele corte sempre na mesma reta, tá? Vai fazer a amarração tipo como se fosse lajota aí, tá? Ou você estivesse fazendo uma alvenaria. Ó, a mesma coisa, passa a massa acrílica tanto no canto que vai pegar na parede, quanto na parte que vai pegar no outro isopor. Empurra, tá? Não se preocupa com o excesso, a gente tira depois. Todas as emendas depois a gente vai passar fita telada, tá, gente? Aquela fita que usa em drywall, em forro de gesso, tá? É aquela tela de fibra de vidro. Telinha super prática de mexer também, tá? Ela já vem um rolinho já, tem rolo com 100 metros, com 50 metros. Eu já comprei aqui um rolo com 100 metros que eu vou utilizar em mais locais. Aconselho você também já comprar com 100 metros. Aqui você nota que meu piso não vai até o teto. Aí o forro eu tô fazendo esse rebaixo aí para ele não aparecer essa parte que tá sem piso. Você olhando depois do forro pronto vai aparecer só as paredes com os pisos. Aqui, gente, já coloquei, ó, no banheiro quase todo. Vai faltar só as últimas peças, ó. Aí o que que eu fiz aqui? Eu vou mostrar pra vocês. Eu tinha pedaços de isopor, daquele isopor mais grosso da laje. Eu colei com a massa acrílica no isopor de cima aí, ou no teto, se for massa mesmo, em bolso seu aí, se for lajota, não tem problema. Você passa a massa acrílica na ponta dele, coloca ele acima do arame. E depois a gente vai passar a massa acrílica embaixo, vou mostrar pra vocês. E vou encostar esse pedacinho aqui, ó. Já cortei os pedaços. Porque a última parte para amarrar arame fica difícil. Aí você pode fazer assim que é super prático. Se você não tiver um isopor mais grosso aí, pode ser o próprio isopor que você está mexendo aí com a sua placa aí. Se for 2 ou 3 centímetros, você corta um pedaço e cola no teto e faz isso. Aí eu passo a massa acrílica aqui na parte de baixo também. Na parte de cima eu já passei, tá? Passa em todas. Tem uma aderência muito boa. Aí quando você for colocar a peça também, você já passa na peça, em todos os cantos da peça, tá? Desculpa a filmagem aí, gente, que eu tô passando com uma mão e filmando com a outra. Aqui, ó, passei a massa acrílica, ó.
já na pecinha. E ó, só vem pressionar ela, ó. Não tem problema se expulsar a massa, a gente tira o excesso depois, ó. Se faltar também dá pra passar com o dedo no cantinho, com a espátula. Vocês gostaram do vídeo aí, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até mais.